Olá, pessoal! Estamos aqui agora para a nossa terceira aula falando sobre a saga dos africanos que aqui chegaram no Brasil e o calvário que foi para se chegar ao Brasil. A escravidão desumana do Brasil. É assim que eu classifico. Uma escravidão desumana. Mas por que uma escravidão tão desumana dessa forma? A partir do momento que os escravos, os africanos que aqui chegaram e ficaram na condição de escravos, eles eram arrematados nos leilões, porque eram vendidos. Alguns tinham os leilões, que ofertava o melhor preço, levava aquele lote, como eles denominavam, o grupo de escravos, que já estavam ali aguardando apenas para ser remetido para, principalmente, os canaviais, lugares distantes. Ainda era penosa a caminhada para se chegar até o local. Havia a questão, principalmente, da comunicação. Como assim, professor? A comunicação foi uma das barreiras que mais levaram, então, os açoites para este grupo de africanos. Eles eram chicoteados, maltratados, vilipendiados na sua condição humana, muitas das vezes pela questão da comunicação. Eram dialetos diferentes, idiomas diferentes. E como não tinham a menor noção do que esse povo que aqui estavam querendo dele e falando com ele, muitos se revoltavam porque não entendiam. Então a forma que se usava, primeiramente, para fazê-lo entender o que deveria ser feito, era justamente açoitando, mostrando a eles o que queriam e chicoteando o tempo todo para fazer com que a produção fosse mais rápida e benéfica para aqueles que investiram em alta soma na compra desses escravos. Então podemos dizer sim. A alimentação também foi um grande passo para que esses homens sofressem tanto. Havia, inclusive, uma política dentro do período colonial que era a política dos 3 P's. A política dos 3 P's. Pau, pano e pão. Essa era as 3 que cabia a grupo de africanos. Tinha essa política? Sim. E geralmente as roupas que recebiam do pior algodão encontrado para cobrir os seus corpos, apenas recebiam isso, algumas pessoas desse grupo recebiam apenas 2 peças por ano. Não estou falando por semana ou por mês. 2 pares de roupas por ano. Eles praticamente estavam em frangalhos. Ficavam praticamente em frangalhos até receber o outro. A alimentação fraquíssima, principalmente pautada em cima de farinha, carne seca e principalmente uma situação que não lhe dava condição física orgânica para a sobrevivência. Tem até uma história que se fala sobre a questão em que eles buscavam de todas as formas encontrar algum tipo de proteína diferenciado devido à fraqueza que eles ostentavam no trabalho. E quando eu falo a respeito do trabalho e como precisavam, como eu disse na aula anterior, precisando retirar o valor investido, que às vezes levava até 1 ano e meio para conseguir o valor da compra daquele africano, o trabalho era exaustivo. Alguns morreram principalmente por não aguentar mais o trabalho ferrenho. Eles levantavam em torno de 4 horas da madrugada. O trabalho já começava desde esse horário. Eles ficavam todo aquatelados em senzalas,
que eram justamente lugares claustrofóbicos, que tinha dificuldade até mesmo para respirar, porque tinha pouca janela para fazer circular o ar. Dentro desse ambiente, eles conviviam com todos os bichos peçonhentos, entre eles até mesmo ratos. Eles conviviam com isso. E como era feito a sua higiene pessoal? Alguns faziam um buraco, como é a questão que os gatos utilizam para defecar. Fazendo buraco, ali deixavam os seus dejetos, cobriam e assim sobreviviam. E assim levava a questão dentro das senzalas. Poucas horas de sono. Veja bem, um trabalho que começava às 4 da madrugada só iria parar às 6 horas da tarde. Eles tinham pouco tempo para dormir. O trabalho exaustivo, em muitos momentos, levava de 16 a 20 horas de trabalho diário. Um escravo com a idade de 20 anos, ele já aparentava até em torno de 35 a 40 anos de idade, devido à questão da sua condição física que era terminantemente deplorável. O sol fortíssimo, e vocês sabem que as folhas dos canaviais, eles cortam. É uma folha que tem um certo corte natural que deixavam marcas além das chicotadas que levavam. Podemos dizer que isso tudo vai influenciar a ideia de você correr o risco de fuga, porque não suportava mais essa condição. E essas ideias de fuga vão tomando corpo. E já os proprietários, e principalmente os capitães do mato, e aqueles que eram os açoitores, que faziam a condição de açoitá-los, os que castigavam, já ficavam o tempo todo já na condição de prever que isso pudesse acontecer. Então, quando você percebia que havia alguém com aspecto de liderança, com cunho de liderança, com feição de liderança, você já o pegava para castigá-lo, para servir de exemplo, porque para outros não acompanharem. Era levado para o tronco e açoitado sem a menor razão, só para mostrar que havia um poder em cima de qualquer um que tentasse ou ousasse a fugir daquele espaço. Havia também dentro desses acidentes que ocorriam nos engenhos e nos canaviais, a questão das amputações. Alguns, principalmente, que trabalhavam na moenda, porque os engenhos havia a questão da caldeira e das moendas. As moendas, quando você está moendo a cana para tirar o caldo e levar, então, para ser transformada no produto que eles desejavam, que era o açúcar. Então, quando você estava na moenda, era comum as amputações de dedos, mãos e braços. Normal? Sim. Normal isso acontecer. Na hora da poda da cana, também era normal, de repente, você cortar a sua mão, e não pense que isso dava a você o direito de zelar-se pela sua dor. Ninguém consternava-se pela sua dor. Você teria que continuar trabalhando mesmo sem os dedos, em condições de penúria. Não tinha essa condição humana de sofrer a dor do outro. Então, quer dizer, se você perder o dedo, você continuava a trabalhar. Não tinha essa de você ter 2 a 3 dias para recuperar-se do que aconteceu. Não havia isso. Havia a condição que você teria que continuar trabalhando. Eu disse para vocês que como havia uma comida muito fraca, principalmente pautada entre farinha e carne seca, é bom que se diga, pessoal,
que alguns, para tentar tirar uma proteína, existe até um certo ditado que diz sobre, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, no meu tempo de criança, lá pelos idos dos anos 70, e até algum tempo no período dos anos 80, se falava muito sobre a questão que se você chupasse manga e tomasse leite, morria. Manga com leite mata. Isso era divulgado em toda a nossa infância, na minha parte, até na minha parte da juventude. Era comum a minha tia, a minha avó, ou a vizinhança em si, dizer que você não poderia chupar manga e tomar leite, porque morria. Mas isso vem justamente pautado em cima do que acontecia com alguns grupos africanos. Ué, não entendi. Simples. Quando eles saíam das senzalas, é bom que se diga que como a casa grande, a casa onde ficavam os senhores de engenho e sua família, muitas vezes eles faziam o plantio de mangueirais em torno da casa para que o calor fosse um pouco inibido e trouxesse sombra. Mas a ideia e a proposta primeira era saborear aqueles frutos. Então esses frutos passam a ser de magnitude única para suprir a necessidade da família dos senhores de engenho, dos seus proprietários. Quando esses escravos saíam da senzala, logo pela madrugada, para ir para o seu trabalho, alguns, ao passar próximo dos mangueirais, percebiam algum dos frutos caídos no chão. Então eles pegavam para conseguir chupar algo que desse para ele, pelo menos, a proteína da vitamina C. E saíam chupando, sem que ninguém percebesse, para chupar aquela manga. Já outro, percebendo que o gado era um criado livre, em certa condição do terreno, e essas carnes eram justamente para abastecer os escravos com a carne seca, como eu disse aqui, era alimento. Era farinha e carne seca a base alimentar. Então você criava o gado justamente para utilizar essas carnes. E alguns, querendo ainda, faminto e necessitando de vitamina, alguns começavam a ordenhar essas vacas para suprir a sua necessidade de vitamina tomando esse leite. Mas que também era de propriedade dos senhores de engenho. Cabiam à família degustar o leite e chupar a manga. Quando começam a perceber que os frutos estão desaparecendo dos mangueirais e as vacas estão escondendo leite, começa a surgir então uma autoridade que é levado para os escravos e lá colocado da seguinte forma, que a partir de agora, se encontrar algum preto que tenha bulido com as vacas, ou que tenha chupado o fruto da família, ou seja, perderia a vida. Então, manga com leite mata. Foi justamente nessa questão que passou tempo e as famílias não esqueceram então de saber como surgiu essa questão da manga com leite mata. Era isso, a determinação para que eles não ousassem a usufruir de algo que cabia exclusivamente às famílias dos senhores de engenho. São coisas que aconteceram na história. Esses homens, e quando eu falo para vocês sobre a questão de pequenos, médios e grandes latifúndios, vou colocar para vocês um exemplo. Um latifúndio de pequeno porte tinha em torno aí dos seus 15 a 25 escravos dentro do seu latifúndio. Já em torno de uma média, em torno de 50 a 70 escravos compondo aquele latifúndio. Um latifúndio de médio porte. Já um latifúndio, uma fazenda de grande porte, chegava a ter acima de 100 a 150 escravos trabalhando dentro daquele latifúndio. E alguns de vocês podem perguntar assim, será que nós temos algum exemplo mais próximo para falar sobre uma fazenda de grande porte aqui mesmo em Mato Grosso? Em verdade, eu vos digo. Nós temos uma fazenda histórica que compreende o município de Cáceres,
que está a cerca de 215 quilômetros da capital, em que temos no caminho 25 quilômetros antes de chegar no município de Cáceres, ao lado esquerdo, você tem uma fazenda histórica chamada Fazenda Jacobina. Foi uma fazenda que ali teve cerca de 65 mil cabeças de gado, grande proprietário dessa fazenda, que também produzia calcário. E esse calcário era demandado, inclusive, para a capital Cuiabá e para o município de Cáceres. Então, a produção que havia de lá de carne, esses escravos teriam que fazer e organizar essa criação desses gados. Essa fazenda chegou a ter cerca de 300 escravos dentro desse latifúndio. Então, se temos um latifúndio considerado grande, com cerca de 150, vocês imaginem, então, um latifúndio que chega a ter cerca de 300 escravos. Demanda um trabalho enorme para isso. E essa situação vinha também os castigos. E esses castigos de crueldade estavam com chicotes, palmatórias, torturas em tronco, corte de membros. Não entendi isso. Alguns classificados como negro ou preto rebelde, principalmente se ele soubesse que havia entre eles o negro latino. Como não entendi? É preto ladino ou negro ladino. O ladino vem da condição de inteligência, aquele negro que é perspicaz, aquele negro que consegue absorver e ter uma sinalização de autoridade, de liderança. Ele sofria, como já disse, essas torturas para servir de exemplos. Alguns que ousassem até mesmo olhar nos olhos do seu proprietário, ele poderia ser açoitado ou perder membros do seu corpo. Como assim? Eles já eram instruídos a ficar, quando estivesse de frente com o senhor de engenho, com o seu proprietário, eles teriam que abaixar os olhos para o chão, como sinal de serviciência. E automaticamente, aquele que não o fizesse, eles teriam orelhas cortadas, nariz cortado. Se ousasse a falar ou ficar indignado com alguma autoridade a ele colocado, e se ele refutasse, poderia ter a língua cortada também. Aqueles que ousassem a fugir e fosse recuperado, eles tinham os tendões cortados, se arrastando para que não pudessem mais fazer isso. Os negros que tinham a orelha cortada eram colocados como um símbolo de fujão. Então, todas as vezes que fazia ou fizesse uma venda para uma outra pessoa, desse escravo para alguém, já sabia que se tratava de um escravo fugido, que tinha como proposta ser um escravo fugitivo, que gostava de fugir, que tinha propósito de fugir. Então havia um cuidado a mais. Então, os membros cortados representavam quem era a figura daquele cidadão. Alguns eram colocados na solitária e passava tempo acorrentado numa situação em que não lhe desse nenhum tipo de movimento. Alguns outros chegavam a usar até mesmo máscara de ferro, quando você percebia que ele tinha aquela questão de esconder alguma coisa, principalmente na época da mineração, quando ocorria de você prever que ele pudesse surrapiar de você pedras preciosas, principalmente o diamante, você colocava a máscara de ferro, como se fosse colocado em um cachorro, para que ele não engolisse essas pedras. E para que não corresse também de ele querer cometer suicídio, ingerindo principalmente terras para fazer com que pudesse levá-lo ao suicídio. Esse tipo de situação de correntes, isso foi algo que tomou
e alastrou em todos os lugares aonde havia. São barras de ferros pesadíssimas, bolas de ferros em torno de 30 a 40 quilos, que era amarrado no seu pé para que você não tivesse locomoção. Eles eram surrados de uma forma como colocasse você em pau de arara, em que você ficava de pendurado e um pau, e aqui era açoitado. E alguns eram açoitados até a morte, principalmente se ele tivesse uma repetição naquilo que era colocado para ele. Se ele fizesse 2 vezes a mesma coisa e sofresse a penalidade, ele era açoitado com 30, 50 ou 70 chibatadas na frente de todos, e alguns não suportando a condição, mesmo porque a saúde de todos já estava devidamente mal gerida, muitos não suportavam e vinham a falecer. Aqui termino essa nossa aula e já convidando vocês para participar da próxima aula com o professor Oscar. Valeu, galera!